Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Além do Reflexo, esse podcast que vem aí para transformar e ainda acrescentar mais valor ao setor da beleza. Eu sou Robson Rafael, contador, especialista na Lei Salão Parceiro, e também entendimento sobre o relacionamento entre colaboradores, empresa, negócios e gestão financeira, que é muito importante. Esse podcast ele tem o objetivo de falar sobre negócios, sobre posicionamento, e falando sobre posicionamento, eu convidei uma grande parceira, ela, Mari Avelino, que é especialista em posicionamento, em relacionamento. Que coisa boa, imagem, né, Mari? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meu amigo. Você que está aí assistindo a gente, eu sou Mari Avelino, sou administradora, consultora de imagem, professora de oratória. Então, quando o assunto é comunicação, é posicionamento, eu vou pegando ali todas as esferas, o verbal, o não verbal, o olhar do administrativo, que é para negócios, business, e vou conectando você com o seu propósito. Vamos fazer aí um posicionamento de sucesso. Quero agradecer esse convite, de fato, aqui a gente tem idealizado muita coisa bacana, Exato. Bater papo com profissionais que vão deixar um pouco aqui da sua história, da sua trajetória, né, Robson? Não vai ser aquele podcast palestra, vai ser podcast para você ouvir detalhes, bastidores, enfim, o que está além do reflexo. Mari, eu realmente já começo com tudo. A gente já começa aqui na batalha do empreendedor do setor da beleza, porque a gente sabe que é bem desafiador. Sim. Você ser empreendedor, você começar, e a gente sabe que apesar de antigamente o setor da beleza ele não tinha esse posicionamento, essa imagem que tem no mercado hoje tem. E outro desafio é criado nessa relação. Por quê? Porque agora você está todo mundo querendo mostrar que está com mais posicionamento, está mais estruturado financeiramente. E eu queria deixar para você o seguinte, a pergunta já começa com tudo. Manda. Tem muita gente que está fazendo masterclass, está fazendo um monte de treinamento, vai lá na internet e vê aquele povo dizendo que faz e que acontece, tarará, que a gente sabe que não acontece dessa forma no setor da beleza e, na verdade, em qualquer setor de negócios. Como é que você entenderia, como é que você consegue visualizar isso bem, esse crescimento dentro do setor da beleza, esse posicionamento que o pessoal quer mostrar que tem? Né? Ele já começa com a bomba, né? Mas vamos lá, quando o assunto é posicionamento, por muitos anos, ele ficou atrelado ali, muito tempo, na verdade, a questão da imagem estética, se posicionar, se vestir bem, ser educado, manter uma etiqueta, manter uma elegância, uma boa educação. Só que o posicionamento, de fato, vai muito além disso. Não adianta você ter ali uma imagem bem cuidada, uma imagem bem trabalhada e não cuidar, por exemplo, da entrega com seu cliente, da experiência do cliente. Então, o posicionamento, ele não é só aquela carcaça, não é só o externo que você vê por fora, é o que as pessoas falam de você, é a sensação que você entrega para elas. Então, se você está pensando posicionamento, olhando só para o externo, sinto lhe falar, mas você ainda está posicionando errado. Ai, que coisa, Mari. E o que eu acho mais interessante é que o pessoal fala muito da minha imagem no Instagram porque eu me posiciono de forma bem crítica. Sim. Né? Porque muitas vezes o que a gente demonstra, uma fração da nossa vida que está ali no Instagram, no TikTok, que seja o ambiente que a sua imagem está rodando lá. A gente transparece que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso, que a gente está cheio de dinheiro e rico. Né? E isso acontece bastante no setor da beleza. Eu tenho essa percepção desse estudo de anos aqui para esse setor, entendendo como é que funciona as barbearias, as nails design, o pessoal da estética, a gente percebe muita desvantagem. Qual o sentido? Eles crescem muito em posicionamento de imagem, mas em posicionamento financeiro eles esquecem. Então, quando o contador, eu entro ali na empresa dele, eu percebo. Vamos sentar aqui para ver seus números, seus resultados. A maioria esconde. Ele não quer que eu tenha Nem quer partilhar. Não quer que eu tenha acesso aos extratos bancários, não quer que eu tenha acesso a nada, porque parece que eu trabalho para a Receita Federal ou para o banco, né? Vou fiscalizar lá, meter lá um imposto. O trabalho do contador é exatamente fazer com que a empresa ela se torne sustentável de forma simples, estratégica principalmente. Então, quando a gente organiza o nosso financeiro, por exemplo, no mínimo, faz ali um fluxo de caixa, bota ali receitas, menos custos e despesas, você sabe ali qual o lucro básico. O que entrou e o que saiu. O que entrou, o que saiu. Quanto que eu posso guardar aqui no meu caixinha para reinvestir na minha empresa, no meu negócio, para fazer a coisa crescer. E a gente vê muito isso, né, posicionado na imagem, mas não está posicionado na gestão. E isso é muito complicado. Porque quando a gente não sabe nossos números, a gente erra em precificação,
né? Verdade. A gente erra o nosso fluxo de caixa. Verdade. A gente deixa de comprar o cafezinho, fica faltando o copo do café, cara. Verdade. Se eu chegar na barbearia e tiver faltando o copo do café, falta um guardanapo. Não piso mais não, cara. Não piso mais. Café, gente. A gente quer café. Falta guardanapo, então falta a gola higiênica, falta algumas coisas que são importantes. Às vezes quebra lá um secador, tá lá o pessoal com um secador quebrado. Já entrei em lugares, como eu sou homem, né? Sim. Então eu tô muito em ambiente masculino, Sim, apesar verdade. da barbearia hoje tá a mistura maravilhosa, as mulheres estão expandindo muito dentro do setor das barbearias, mas o cara chega com a gilete, né, cega, que a gente chama, arranhando o seu rosto. Então a gente quer ser acariciado. Como se você não estivesse percebendo. Exatamente. E a gente percebe tudo. Exatamente. Então essa percepção, ela é muito importante. É valor, né, Mari? E você falou uma coisa muito importante, a gente quer ser acariciado. A verdade é essa. Exato. Quando a gente entra em um espaço de beleza, a gente quer sair melhor do que a gente entrou. Exato. E não estou falando em maquiar, né? Estou falando em sensações. Por isso que prego tanto a experiência do cliente. Não adianta você posicionar no Instagram aquele posicionamento de nada, porque quando a gente chega no real, a gente vê que não é do mesmo jeito. O que acontece? Não fideliza o cliente, não volta e você não sabe o porquê. Faz parcerias... se une a blogueiros, por exemplo. Exato. O blogueiro ali, o influenciador, faz um trabalho de excelência, coloca seguidores na tua casa digital. Consequentemente, como o teu digital está posicionado de nada, coloca esse seguidor dentro da tua casa física. Aí quando chega lá, não fidelize. Aí você não sabe por que o cliente não voltou. Exatamente. Então essas questões, elas têm muito impacto na vida do empreendedor. A gente sabe que de acordo com o Sebrae, nas pesquisas do Sebrae, as empresas, elas fecham dentro de 5 anos. A maioria das micro e pequenas empresas, elas fecham dentro de 5 anos. Por quê? Principalmente por questões financeiras, né? As pessoas, elas começam a misturar a pessoa física com a jurídica, que isso faz parte, tá? Já deixar a dica para você aqui. Faz parte do crescimento de todo mundo. Porque quando a gente começa com o nosso capital. Então, ter ali meu dinheirinho do FGTS, meu dinheiro do que eu tenho guardado, meu caixinha ali, vou investir no meu negócio. É porque quando a gente começa, a gente só tem conta para pagar. A gente só tem conta para pagar. Então, assim, se entrou na física ou na jurídica, não importa, a gente precisa pagar. Pagar as contas. Mas chega uma hora, a hora do amadurecimento, né, Robson? Exato. Que a gente precisa, de fato, olhar. E não vou falar sobre isso agora, não vou me delongar, vou esperar a Robson comandar. Mas não tem hoje, para mim, uma sensação melhor do que dizer assim, a empresa está podendo comprar. Exatamente. Porque a minha vida, a minha casa, melhor dizendo, não é que a minha pessoa física, mas a minha casa, por eu ser uma pessoa casada, ela tem uma configuração minha com o meu marido. Nossas finanças, juntos. Mas a minha empresa, ela tem uma finança que depende ali do que está associado ao CNPJ dela. Exatamente. Então, fica o negócio aqui, quando vem a minha parte, a gente só faz rir, gente, né? Assim, não. Quando vem a minha parte, eu faço essa gestão da minha vida, ou dentro de casa, com meu marido, sem marido, quem é solteiro, enfim, acontece de forma separada. E é muito prazeroso. Hoje eu sinto esse prazer. Mas sim, não se preocupa daí, porque eu já passei por essa fase de não importava onde entrasse o dinheiro, se era na conta física ou na jurídica. Eu tinha tanta conta para pagar que eu só precisava que entrasse algo para eu ter de onde tirar e honrar aquele compromisso. Mas é por isso que a gente vai entrando com esse bate-papo tão sincero, honesto, da nossa realidade para a realidade de vocês e da realidade de outros profissionais de sucesso aqui, que serão os convidados que a gente vai trazer. Para você que, porventura, esteja vivendo esse momento, saiba, entenda que tem luz no fim do túnel, né, Sim. Robson? Sair desse momento que a gente chama de amadorismo, ele é muito importante. É entender realmente o seu momento, né, Mari? Posicionamento é isso. Estratégia é isso. É entender que aquele momento é o momento que você ainda está engatinhando, desenvolvendo o seu negócio, as estratégias que você vai fazer, que você vai aplicar para fazer o seu negócio crescer. Ainda está misturada a minha pessoa física com a jurídica, os boletos ainda vêm misturados. Tá tudo certo. Agora, o grande negócio que cresce é aquele que realmente utiliza tudo isso que aprendeu, as porradas que a vida dá,
né? Para realmente fazer o seu negócio crescer. Utilize o que você errou, todas as regrinhas que você... isso aqui eu errei. Anota lá no cadernetazinha para projetar lá para frente como é que vai ser isso, o que você não pode errar mais. Por quê? Porque tem muita gente, Mari, no setor da beleza que ele tem... A gente vê muito movimento, inclusive... você entra lá numa nail design, lá num estúdio maravilhoso, tá lindo, cara. Cheio de gente, fazendo as mulheres lindas, fazendo a unha. E quando você olha, o lucro tá lá embaixo. E por que esse lucro tá lá embaixo? Porque a maioria das vezes o pessoal pega o dinheiro que tá lá, e aí eu tô vendo no Instagram todo mundo crescendo, tô vendo todo mundo desenvolvendo, tô vendo todo mundo utilizando as estratégias e fazendo um espaço lindo para tirar foto instagramável. Chique, tem que ter. Tem que ter instagramável. Mas o que acontece? O dinheiro tá todo nas paredes. Isso. E na maioria das vezes, Mari, que eu percebo é exatamente essa questão de você colocar o dinheiro e mobilizar. Sim. E mobilizar dinheiro é complicado. Sendo que quando você utiliza a estratégia correta, você coloca o seu dinheiro numa imobilização correta, por exemplo, um investimento, uma aplicação financeira, sim. Né? Tá correto. Se eu trabalho com entregas, né? Eu tenho produtos que eu vendo dentro do meu estúdio, eu faço entregas, comprar um carro tem validade. Sim. Agora adianta eu comprar uma caminhonete enorme só para luxar, para dizer que estou rico. Verdade. Fantasia. Essas fantasias fazem parte do processo de crescimento do empreendedor. E não só do setor da beleza, tá? Não é só crítica só com o meu setor, não. Mas realmente, isso é muito importante. Então, a gente, não adianta você ter muita gente, uma agenda cheia dentro da sua barbearia. Sim. E daqui a pouco não ter dinheiro no final do mês. Verdade. Faltar o mais básico. Verdade. Né? É para sustentar a engrenagem ali do seu negócio, né? Técnica sem posicionamento não vende. Então, você perguntou aí, às vezes se dedica tanto, curso, masterclass, não sei o quê, e o financeiro deixando a desejar. Isso gera um ruído na engrenagem da tua empresa, na engrenagem do teu negócio. Vou falar aqui para você que, porventura, talvez ainda nem seja uma empresa formalizada, registrada. Gera um ruído na engrenagem do teu negócio. Por quê? Porque as coisas não vão fluir. Você não vai ter respaldo para dar continuidade àquilo que você está sonhando. Porque você investiu, sim, em eventos, conhecimento, e é um investimento muito válido. Eu acredito no poder da educação. Quero deixar isso aqui registrado de cara. Muitas vezes em sala de aula, os alunos de oratória me perguntam: professora, o que você acha que eu posso fazer para melhorar meu vocabulário? Lê. Compra um livro e vai ler. Depois que você lê, começa a ler em voz alta. Tal palavra. Praticar a leitura é um conhecimento ali raso, acessível demais a compra de um livro, um e-book, se você for mais digital do que físico. Então, existem formas de você crescer, mas você precisa estar atento ao seu redor, né? Muitas coisas são necessárias para que você evolua enquanto empresa, enquanto marca, enquanto profissional. Exatamente, Mari. A maioria dos profissionais da beleza, eles têm técnica, têm cliente, mas não tem clareza do negócio. Verdade. Tem uns que trabalham ali 12, 6 horas. Tem gente que eu tento falar com o meu cliente, ele ainda está atuando 11, 12 horas da noite. Por quê? Porque ele não tem clareza do negócio dele. Então você vai aplicando, tá vendo o dinheiro entrando, mas você não tem tempo nem para viver. Que isso é uma das coisas que o dinheiro te dá como valor, sim, né? Que te dá como possibilidade de crescimento. Entender que realmente você está rico, você está com tempo para viver. Então é isso, as pessoas trabalham muito, não têm clareza, e essa falta de clareza acaba com o negócio rapidinho. Porque na maioria das vezes você coloca o dinheiro, você trabalha muito e depois está esgotado. Isso. Esgotado. E bate num ponto muito forte, exatamente nessa conexão do que você disse. O cliente, o empresário ali, o empreendedor, ele tem agenda cheia, sim, lotado, trabalhando aí nessa sequência aí que você está falando, sem parar. E continua com dificuldade financeira. Robson, você como contador, como é que você consegue enxergar um ruído nesse profissional que se mata de trabalhar, de terça a sábado, agenda cheia, mas tem ruído no financeiro?
Quer que eu diga? É gestão? É gestão. Quer que eu diga a você como é a forma mais prática de entender que uma pessoa não tem esse ruído realmente na linguagem dele, no que ele está fazendo, no negócio dele? É só observar ali 10 minutinhos. Quando eu recebo um cliente para fazer uma consultoria ali online, Sim. no Meet, que seja qualquer estratégia que eu utilize ali, primeira coisa que eu vejo, eu tenho muitos, acontece. Já fiz mais de 70 consultorias online e o pessoal já entra assim: ei, Francisco, não sei quem, e você tá assim, e não sei quem tá assim. Ele não tem tempo nem para falar comigo na internet, que são 10 minutinhos ali para tirar algumas dúvidas. E é pouca. Ele não tá com você 100%. Ele não tá comigo 100%. Então, muitas vezes, aí eu recebo esse empreendedor e começo a entender o negócio dele. E muitas vezes, o ser humano ele é pego pela estratégia que ele utiliza para enrolar você, que para mim acaba sendo enrolação. Quando você não tem uma missão, uma visão, os valores, os valores né? da sua empresa Sim. Bem definidos, Sim. Tudo que você fala é mentira para você mesmo. Não é para outra pessoa, não é para o seu colaborador, não é para ninguém. Repita para essa câmera aqui, vá. Tudo o quê? Quando você não tem uma missão. Quando você não tem uma missão, visão e valores bem estabelecido para você está mentindo, é para você mesmo. Não é para o seu colaborador, não é para a pessoa que você não está pagando, fornecedor que seja. É para você. Você está mentindo para você mesmo, porque vai chegar um momento que isso vira uma bola de neve e você perde tudo que você investiu. E você perdeu tempo de vida. E isso é muito mais importante. Não tem dinheiro que pague. Então, quando a gente realmente tem estabelecido, olha, a missão, visão e valores da minha empresa são esses. E é um método que eu utilizo lá, eu sempre coloco lá. Qual é a missão da sua empresa? Não sei, vamos definir aqui agora. Qual é a visão, onde você quer chegar? O rumo? Qual o rumo que você tem? Não tem rumo, você não estabeleceu um rumo na sua vida profissional. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o dinheiro que entra? Vai fazer o quê com o seu tempo? Vai achar que é isso. Que só tem que trabalhar e pagar conta. O dinheiro que entra é o dinheiro que sai. Quando bota o que entrou é igual ao que saiu. Né? Porque trabalhou só para quitar boleto. Eu só quero bater. Isso não existe na vida do empreendedor que está ali querendo realmente crescer. Verdade. Então, quando você estabelece, aí eu sento lá. Missão, visão e quais são os valores que você não abre mão de jeito e maneira. Começa a palavra certa que todo mundo fala, ética. Eu sou muito ético. Então, assim, tá certo, tá correto, acreditem na sua ética. É sua obrigação. É sua obrigação. E o que mais? Aí eu vou para o próximo passo. Eu sou ético, perfeito. Quando você pega o dinheiro que você iria pagar o seu parceiro para ir tomar um chopp, para ir fazer uma viagem. Tem gente que pega o dinheiro e vai fazer uma viagem para participar de um evento. Tá tudo certo, para participar de um evento de crescimento. Claro. Tá tudo certo, mas não era seu. Não era seu. Então, qual foi o primeiro princípio que você quebrou? Já feriu a ética. Já feriu a ética. Então, essas coisas fazem parte do nosso crescimento. As decisões que nós tomamos com o dinheiro, com o relacionamento com as pessoas, ele vai impactar diretamente no resultado da sua empresa. No resultado financeiro. Se realmente vai sobrar dinheiro no caixa ali, para você utilizar do jeito que você quiser para pagar suas contas, para levar seu filho para uma praia, para se relacionar com sua esposa. Muitos casamentos acabam por causa disso, viu, Mari? É dívida, gente. Tem que cuidar. Dívida. Exato. Senão acaba tudo. Então a gente tem que ter essa relação positiva com o dinheiro. Verdade. Robson, você é super correto. Eu vou olhar a tua conta bancária, deve estar cheia de dinheiro. Amigo, eu não vou dizer a você que você está cheio de dinheiro, não, mas eu vou dizer a você que está resguardado da segurança que eu preciso para viver com meus filhos. Então, o dinheiro está resguardado ali para eu poder sobreviver sobre os momentos difíceis. A gente passou por pandemia, a gente já passou. Inclusive, você não precisa de uma pandemia para sofrer financeiramente, não. E eu me lembro, Robson, exatamente do dia que eu decidi me tornar MEI. Eu atendia em uma salinha dentro de uma esmalteria. Uma parceira me deu essa oportunidade, Jane, lá em Ponta Negra. E eu fui pesquisar. Fui para a internet sozinha, consegui, fiz tudo. Tinha um CNPJ. Minha cabeça mudou. Minha mente mudou. Só que muita coisa se abriu para mim. Eu passei, de fato, a me importar como uma empresária, mas eu ainda tinha dificuldade de me colocar como empresa. Sim. E eu lembro que eu encontrei com você em um evento, ou foi no WhatsApp mesmo, conversa do tipo. E eu falei isso, né? Não, porque eu não sou empresa. Você disse, Mari, você é empresa? Sim.
Você tem isso, faz isso. Você é a empresa. Eu disse, pronto. Então, ali já foi um choque de realidade para mim. Eu já me portava como o meu posicionamento, ele sempre foi muito bem trabalhado, desde antes de faculdade. Eu já me vestia para aquilo que eu queria ser. Eu já me posicionava no não verbal com muita força, gestos, expressões, postura, vestimenta. Depois investi muito na minha comunicação oral mesmo. Queria estudar, queria entender, eu já sabia o que eu queria ser no futuro. Minha mãe brinca porque ela diz, ela me lembra que eu botava um papelzinho impresso no quarto que eu dizia assim, quero ser rica, e o rica era bem grande. E ela dizia assim, por que, minha filha? Aí eu dizia para eu lembrar que eu preciso trabalhar bastante. Sim. Né? Que eu não posso deixar isso aqui nas mãos de ninguém. E outra coisa que ela fala é que com 14 anos eu falei para ela que eu não ia trabalhar para ninguém. Nem eu lembro disso. E ela sempre me lembra disso. Minha mãe é servidora pública, meus 2 irmãos mais velhos são servidores públicos e eu resolvi empreender. Ai, e eu vim para esse mundo, mas eu já tinha isso muito definido lá atrás. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, hoje, para mim, ter uma orientação, por exemplo, vou falar de você que é o meu contador. Decidi dar esse passo, decidi ser organizada. Parece que quando você tem gente que tem a visão da contabilidade de ter um contador como um gastar mais. Agora eu vou gastar com um contador. Eu agora tenho... Não é um custo, não faz parte uma do processo despesa, de crescimento. Exatamente, Robson. Eu agora tenho mais um boleto para pagar, taxas e afins. Eu enxergo a contabilidade como um processo crucial da minha organização, do meu posicionamento como empresa. E não é porque você está aqui na minha frente. Qualquer pessoa que vier me perguntar, eu vou falar. É a melhor coisa do mundo. Você cresce, você, enquanto profissional, você toma uma postura completamente diferente. Não tem como, eu falo isso nas minhas palestras também, não tem como você prosperar sozinho. Você só prospera quando você abraça, abençoa outras pessoas. O que é abençoar? É contratar. É expandir, você expande como profissional, mas você também recebe a bênção, digamos assim, você recebe a bênção disso. Então, quando eu decidi ter um contador, passar para esse processo de formalização, organização, para mim, ele só veio como algo que me impulsiona a ser ainda mais ética, Sim. a ser ainda mais profissional, a fazer ainda mais o meu melhor, porque no final do mês, eu preciso honrar, eu preciso estar com tudo direitinho, e eu preciso sentir também que eu estou amparada. Mari, o que eu acho mais interessante é que quando você diz assim, eu sou contador, uma das coisas que a gente entende como profissional se você, pelo menos na visão das pessoas, se você é contador, você está ali 100% financeiro, 100% organizado, 100% tudo. Se você é educador físico, você tem que estar magérrimo ali porque você é referência. Mas as pessoas não entendem que existe o fator de crescimento de cada pessoa. E isso também fiz igual a você. Eu decidi ir lá atrás. Quando antes de me formar, na verdade, 9 anos eu já estava vendendo confeito balinha na rua. Sim. Tá? Já estava ali entendendo como é. Inclusive, o meu negócio, gente, fechou, acho que 2, 3 dias. Fechou assim, ó. Foi rápido. Por quê? Porque eu entendia que eu tinha um produto muito bom, pra você ver, eram umas balinhas do Cavaleiros do Zodíaco. Pra quem é 80 a mais já sabe que isso existe, tá? Que foi da época. Então, balinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Então, eu comecei a vender lá com a caixa de bala lá para o pessoal e comecei a vender rápido. E o que eu queria não era só vender. Eu queria as figurinhas para montar meu álbum. Então, eu tinha uma estratégia por trás ali. Você tinha um objetivo, né? Ele tinha que abrir o confeito, a bala lá na hora. Me dê a figurinha. Você só vendia a bala, né? A figurinha tinha que voltar para você. Só que o seguinte, comecei a vender... Começou a chegar familiares. Depois eu te pago. E esse depois eu te pago... Recebesse um calote. Grande, com certeza. Mas aprendi com isso. E fui aprendendo, entendendo mais sobre gestão, sobre como trabalhar o financeiro, como realmente crescer e desenvolver isso. Quando eu me formei, na data, eu recebi o meu certificado, eu abri a minha empresa. Eu trabalhava para o meu pai... como auxiliar contábil e abrir a minha empresa contabilidade. Eu queria me sentir dono do meu negócio. Sim. Agora eu não entendi os desafios. Já conquistei ali 2 empresas de grande porte, comecei a trabalhar, comecei a faturar, só que você vai crescendo rápido, mas também você tem que entender que essa rapidez ela tem que ter controle. Sim. E eu também não tinha esse controle todo, eu era jovem, estava ali querendo, curtindo um pouco a vida.
mas fui aprendendo a lidar com o dinheiro, a lidar com a vida, a crescer, desenvolver isso. E uma das coisas que eu percebo muito é que quem realmente entende de gestão, ele cria oportunidades. E aí eu fui criando essas oportunidades. Depois que eu comecei a trabalhar muito mais na minha empresa, e uma das coisas que eu deixo logo, quem não está fazendo nada, não fala sobre nada. Tá? Eu falo muito que é tudo... Vamos falar sobre gestão financeira. Quando você olha a empresa, a pessoa não tá ok. Você quer se inspirar nessa pessoa que tá dizendo que faz e não faz, que tem, que não tem, não. E aí eu fui me inspirando nessas pessoas que fazem realmente e fui estruturando a minha empresa, o meu negócio. Nós começamos lá com 2 pessoas, era eu e meu primo, Sim. no começo lá. E depois a gente foi galgando. Hoje nós estamos com 12 colaboradores. Para mim, a maior felicidade e o maior lucro da minha empresa são as pessoas. Nós temos 12 pessoas que eu trato com o maior carinho, com o maior respeito. Então, para mim, o mais importante eu não sei demonstrar uma coisa que eu não faço, só fantasia. Aqueles coaches, aquelas pessoas que ficam só falando sobre livros com Sim. teorias, fantasias, elas só falam o que está ali na internet. Se você pegar o texto completo, vai estar lá. Só que Verdade. É o seguinte, quem está fazendo, olha lá, você consegue definir, porque ele está crescendo, ele está demonstrando, ele está desenvolvendo. E principalmente, quando você desenvolve, você envolve outras pessoas Isso. e as desenvolve também. Então não existe conhecimento que você guarda para si só. Então a gente vai crescendo e desenvolvendo isso. Então o negócio da beleza, ele está fazendo isso também. É um setor que ele não estava bem posicionado. Antigamente, realmente, você não ouvia falar sobre um nail design. Sim. Você não ouvia falar sobre um barbeiro. O barbeiro era aquele senhorzinho que tava ali com uma navalhazinha, uma pedrazinha rasgando sua cara. Tá tudo certo. Mas era essa imagem que eu tinha. Só que você percebeu que as pessoas começaram a transformar isso em negócio. Sim. E nessa questão de transformar em negócio, eles começaram a entender a importância de enxergar a marca, enxergar isso. o que ele vai demonstrar para o público dele. Perfeito. Né? Ter esse carinho, esse posicionamento. Perfeito. E o que você viu, Mari, nesse momento realmente de crescimento? Você está nesse setor da beleza, envolvido com todo o setor no geral, Sim. com a imagem. Como é que você vê esse posicionamento de marca, posicionamento do empreendedor? Tem muita gente falando de muita coisa, mas a gente sabe que não é dessa forma. Verdade. O período pós-pandemia, ele trouxe pra gente isso, porque todo mundo foi pro digital. Todo mundo ficou trancado em casa, então todo mundo foi pra rede social. Então começou o boom dos ensaios profissionais, todo mundo tinha que fazer o ensaio fotográfico, porque a sua rede social estava à base de uma logomarca. E as pessoas queriam agora se conectar com quem estava por trás da logomarca. Ninguém aguentava mais. O povo queria ver gente. Então, eles queriam conexão. Então, meu Deus, e agora? Eu trabalhava ali no tete-a-tete e agora no digital eu não tenho uma foto. O que eu faço? Foto, ensaio, vamos fazer lives, falar dos nossos processos. E aí, essa questão de imagem, comunicação e posicionamento explodiu. E extrapolou, foi uma coisa assim fora da curva. Com isso, claro, vem o posicionamento bem feito, um trabalho que realmente tem, como você falou, um objetivo a longo prazo, tem uma estrutura, e veio quem acha que consegue fazer qualquer coisa e pegar qualquer cliente. Às vezes, o que a gente enxerga? Um posicionamento só no digital. É como eu falei, questão do ruído. O ruído acontece na hora que... Ele já acontecia quando você fazia aquele ensaio profissional e, porventura, uma estrutura gigantesca na vestimenta, você botava lá no seu Instagram, quando a pessoa chegava no seu consultório, no seu escritório, que via... Nossa, que ruído. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E eu quero devolver para você com uma frase que eu queria que você levasse para a sua pessoa. Posicionamento não é ser famoso. É ser claro para automaticamente se tornar desejado. O que é que você atribui a isso na sua vida? Perfeito. Mari, Gente, já vou deixar aqui para você que vai assistir esse podcast, que vai entender como é que funciona. Mari, para mim, foi um divisor de águas na minha imagem, no meu posicionamento. Eu não entendia que as cores... Ela transformava, ela conversava com as pessoas, com o cliente que você tem o objetivo de alcançar, o seu posicionamento, a sua fala, o seu relacionamento positivo. Muitas vezes a gente leva uma palavra negativa, uma palavra que não desenvolve o outro, e a gente consegue formar um ambiente degradante, né? Que não te ajuda. E com esse posicionamento que Mari me trouxe, a linguagem também, né, Mari? Sim. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante. A gente conseguiu desenvolver isso. E hoje eu consigo me comunicar, me posicionar muito melhor
com o setor, com os empresários, no meu negócio e na minha vida também. Mário, eu quero agradecer bastante a você por estar comigo nessa mesa, né? Sim. A pergunta que eu quero deixar para você que está em casa é: você gere o seu negócio ou seu negócio gere você? Ele controla você. Porque na maioria das vezes a gente morre de trabalhar e não tem dinheiro no bolso. É bem complicado, né, Mari? Verdade. E eu aproveito, claro, quero agradecer também esse convite. E já deixo para você a mensagem, até trouxe aqui, para partilhar com quem está nos assistindo, que quem vive só de técnica é mão de obra. Você precisa, de fato, construir uma marca para poder se tornar referência. Obrigada. Obrigada. Esse foi só o início. Tá? Nos próximos episódios a gente vai trazer aí convidados que realmente entenderam o momento de virar a chave, que estão fazendo o que realmente dizem, né? Estão crescendo com estratégia o negócio deles e também abençoando também o negócio do próximo. Perfeito. Então, a gente aguarda vocês aqui em mais um podcast. Sigam nos acompanhando. Sempre um convidado especial para falar de posicionamento e gestão. Porque talento sem gestão e sem posicionamento é só um talento travado. Até o próximo. Tchau, tchau.